Olá, tudo bem? Quais são as melhores ações da Bolsa Brasileira para o mês de julho? Hoje o assunto aqui no Safra Insights é renda variável. Bom, gente, mais uma vez estou aqui com o Cauê Pinheiro da Safra Corretora. Cauê, mais uma vez seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Poli, com você? Tudo jóia. Vamos falar da carteira Safra Top 10 Ações, agora para o mês de julho. Antes eu queria só recapitular aqui o desempenho desse mês de junho que acabou agora. Carteira Safra Top 10 Ações teve um rendimento aí positivo de 2,90% contra 1,33% do Ibovespa. Tá aí na tela para você. No ano, desempenho da carteira Top 10 Ações, 16% de alta contra 15% do Ibovespa, certo? Qual a estratégia para esse mês, Cauê? Julho. Bom, a estratégia é manter um portfólio bastante equilibrado, que é o que a gente já vem fazendo ao longo desses últimos meses. Então, a carteira ela tem um beta próximo de 1, então um risco neutro em relação ao Ibovespa. Nós temos tentado carregar um pouco mais de exposição na carteira a papéis ligados à economia doméstica, porque a gente entende que o cenário de juro fazendo topo, ele tende a ser mais benéfico para esses papéis e, ao mesmo tempo, a gente enxerga essas empresas negociando com múltiplos abaixo, mais descontados ou abaixo da média histórica, e temos carregado uma exposição a commodities, aos principais nomes de commodities, mas uma posição abaixo do neutro, então com um peso inferior ao que é o peso do Ibovespa, porque a gente entende que todo o cenário global ele tende a ser um pouco mais negativo para preço de commodity, né? A economia mundial desacelerando tende a gerar uma demanda um pouco menos forte, e isso tende a pressionar os preços da commodity. E por outro lado, a gente também vê o câmbio ganhando força e jogando contra essas empresas. Então, de uma maneira geral, carteira com risco balanceado, mais exposição a nomes domésticos, que a gente entende que são os mais descontados, mas são nomes domésticos que a gente vê aqui que são empresas com mais previsibilidade de resultados, que já estão vivendo um bom momento de resultados. Então, a gente tem colocado nomes que têm uma qualidade superior nesse momento. Então, essa tem sido a cabeça para a carteira agora para julho. E geralmente, de um mês para o outro, a gente faz uma calibragem, ou seja, sai um papel ou dois, entram outros papéis em substituição. Vou repassar com vocês aqui os 10 papéis que compõem a carteira para esse mês de julho. Tá aí na tela para você. Petrobras, Vale, Itaúsa, Vivo, Marco Polo, Cury, Iguatemi, Smart Fit, Equatorial e sai Porto Seguro e entra Bradesco, não é isso, Cauê? Tivemos uma substituição, sai Porto, entra Bradesco. Por quê? Nós estamos realizando um lucro em Porto desde a inclusão dela na carteira, que aconteceu em maio, então a ação subiu mais de 26% desde a inclusão na carteira. Nós seguimos vendo uma perspectiva boa para Porto ao longo desse ano, mas parece que essa perspectiva já está bastante incorporada no preço das ações. Então nós optamos por retirá-la do portfólio, realizando esse lucro, e estamos dando espaço para Bradesco. O Bradesco ele tem hoje um valuation que a gente entende que está num patamar que poderia ser piso, né? Então ele está negociando a uma vez o patrimônio líquido, e ele pode ser piso porque a gente vê um momento de resultados mais favorável para o Bradesco olhando para frente. Então, captura de eficiência e também na carteira de crédito, que vem apresentando uma melhora. Então, apesar da desaceleração macro que deve impactar em aumento de inadimplência para as carteiras novas de crédito, a saída, né, a menor representatividade dos créditos problemáticos do passado nos resultados do Bradesco devem fazer um efeito líquido favorável. Então a gente vê que o que fez com que o mercado revisasse, né, as projeções de resultado para cima do Bradesco, os efeitos, né, que fizeram eles revisarem para cima, eles ainda estão presentes. O Bradesco deve continuar entregando melhorias ao longo dos próximos trimestres, o que dá suporte para essa recomendação. Perfeito. Cauê Pinheiro da Safra Corretora, mais uma vez, obrigado pela presença e volte sempre. Foi um prazer, Poli. Obrigado a você. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.